Mais uma vez estou aqui, Claudineia, coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva, na assessoria de Até da Fundifram. Hoje nós estamos aqui para iniciar uma formação que terá duração de 3 dias, né? Hoje, amanhã, terça-feira e quinta-feira. Hoje pela manhã, como está no convite que foi enviado para vocês, nós estaremos dialogando sobre agroecologia. Daniel vai trazer um pouquinho, né, da experiência dele nesse trabalho que ele já tem há algum tempo. Bom dia a todos, agentes de ATER, bom dia às agentes de ATER, bom dia Claudimé, amiga Giovanni, que me convidou para participar desse evento. Meu nome é Daniel Dourado, eu sou engenheiro agrônomo, eu formei em Cruz das Almas, em 1980, trabalhei em Irecê, onde lá, inclusive, a gente começou a trabalhar com agroecologia, na época da agricultura alternativa, fundamos lá o Grupo de Apoio de Resistência Rural e Ambiental, o GARRA. Depois eu voltei para aqui, para a região de Feira de Santana, trabalhei em Santa Bárbara e atualmente trabalho no CETAF da Bahia Ter, em Feira de Santana. É um prazer estar aqui fazendo esse trabalho com a Fundifram. Inclusive, quando eu trabalhei na região de Irecê, eu conheci lá o pessoal da Fundifram de Xique-Xique, a gente trabalhava juntos, o Tomé, Marcão. Então, a gente está em casa aqui, vocês fiquem completamente à vontade, eu já estou à vontade. Eu sempre trabalhei nessa área de formação, então a gente trabalha, tem 40 anos de extensão rural nessa pegada aí de formação de técnicos, de agricultores, de estudantes, lideranças comunitárias e políticas. Então, a gente está aqui à vontade, a nossa praia é essa aqui mesmo. Muito obrigada, Daniel. A gente fica muito contente por ter você conosco, né, durante essa formação. Já conhecemos um pouco, não só do que você nos apresentou pelo seu currículo, mas por outras pessoas também que já conhecem o seu trabalho. Então, a gente tem muito que aprender com você durante esses 3 dias. Nesse momento agora eu vou pegar o material, colocar em slides aqui para que você inicie a sua apresentação. Está ok, Daniel, a apresentação? Não apareceu aqui ainda não, mas deve estar chegando. Chegou. Chegou, né? Quando você quiser, pode começar. Pode começar. Eu peço que você vá passando, por favor, os slides, que a gente vai desenvolvendo o tema. Infelizmente não é presencial, que a gente gosta também de fazer o bate-bola, né, o diálogo na hora aqui, mas infelizmente devido à limitação do tempo e por ser assim online, a gente vai ter que obedecer esse tempo aí de 2 horas, né? Então a gente deixa as perguntas realmente para o final. Mas okay, pode passar. Bom, pessoal, como é que a gente vai fazer o nosso trabalho? Primeiro eu vou fazer uma contextualização, mostrando como é que foi a nossa agricultura brasileira, que algumas pessoas chamavam de tradicional, como é que chega o modelo chamado da Revolução Verde, da modernização da agricultura, como é que isso chega, chamado hoje de modelo convencional, e a partir daí a gente vai ver as externalidades, vai ver as consequências, não só positivas, mas muitas consequências predatórias, negativas, que têm trazido sérias consequências ambientais, sociais, culturais, políticas, até éticas, espirituais. Aí é que vai entrar a agroecologia como um contraponto a essa realidade. Então, a gente hoje tem que trabalhar mesmo em cima desse modelo da agroecologia, que vocês vão ver que realmente é um modelo sustentável, é um modelo que toda a sociedade está realmente de acordo na produção de alimentos limpos, sadios e sem prejuízo nenhum ao meio ambiente. Então, esse modelo foi chamado de modernização agrícola conservadora, porque vocês vão ver depois por que essa palavra conservadora. Mas foi chamado também de Revolução Verde, vocês vão entender também por que esse conceito, essa palavra aí, Revolução Verde. Então, a agricultura brasileira no passado, os agricultores não conheciam ainda o veneno, a herbicida, essas chamadas sementes selecionadas, sementes transgênicas, não conheciam esses maquinários, esses equipamentos, medicamentos
para animais. Então, o agricultor tinha sua tecnologia adaptada, tinha sua tecnologia social, trabalhava com adubos orgânicos e naturais, o uso de esterco, de compostagem, de biofertilizantes já era conhecido. Inclusive, na Europa, se trabalhava muito com pó de rocha. A gente trabalhava com adubos verdes, muita coisa que a gente tinha no passado, a gente vai resgatar como coisas positivas. Também o agricultor já usava produtos naturais, os extratos das plantas como defensivos naturais. Era uma agricultura bastante diversificada, onde o agricultor tinha uma propriedade, inclusive o agricultor tinha aquela visão de uma agricultura camponesa mesmo, uma agricultura de autossuficiência, de autonomia. Vocês vão ver que até essa palavra camponesa vai ser riscada do dicionário quando chega o pacote tecnológico chamado de moderno, porque essa palavra camponesa, os agricultores tinham uma certa autonomia, criavam seus filhos, criavam família, e não tinha dependência de insumos de fora da propriedade. Então, essa palavra é bem perigosa para o sistema, porque dá essa ideia de autonomia. Eu testemunhei na região de Irecê, antes desse pacotaço entrar na região lá, o agricultor tinha sua diversificação. O agricultor trabalhava com vários tipos de cultivos, de criação, uma coisa ajudando a outra, era uma agricultura bastante integrada. Os agricultores também tinham sua semente própria, suas variedades locais, que hoje a gente chama de sementes crioulas, sementes da paixão, sementes caboclas, né? Então, era realmente uma produção autônoma. E a comercialização era mais regional, o mercado era mais regional, não tinha assim tanta importação de produtos de outras regiões, de outros estados. Então, essa era a nossa agricultura. Como é que vai chegar essa agricultura chamada de moderna? Então, a gente precisa voltar um tempo aí para compreender a origem desse modelo. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, é que se intensifica a descoberta, as pesquisas, né, e a oferta desses insumos que vai compor o que a gente chama de um pacote tecnológico. Então, o agrotóxico, por exemplo, o veneno, ele era utilizado durante a guerra, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, para matar as pessoas. Quando acaba a guerra, vocês viram que nos campos de concentração, mais de 6 milhões de judeus foram mortos usando gases e venenos. Então, os herbicidas também foi muito utilizado na Guerra do Vietnã, onde os americanos despejavam lá de avião os herbicidas para desfolhar as florestas, para localizar melhor onde é que estava o inimigo, para jogar as bombas, jogar veneno na plantação, jogar veneno na água, para contaminar e matar o chamado inimigo. Então, terminada a guerra, esses venenos, esses herbicidas, a indústria química viu na agricultura uma forma de desovar esses insumos. O adubo químico também, alguns deles eram até usados para a fabricação de bomba, como o salitre do Chile, por exemplo. Então, o adubo químico veio também passando por cima da teoria do húmus, da matéria orgânica, dizendo que esse realmente era o melhor adubo, adubos solúveis. A gente também vê nessa época, já com conhecimento da genética, a descoberta, a produção de sementes chamadas selecionadas, que na verdade são sementes melhoradas para o uso também de adubo, de veneno, de herbicidas. Então, é uma coisa puxando a outra, né? E nisso aí eles passaram por cima de todo o conhecimento popular, ignoraram as sementes crioulas, as sementes das variedades locais. Então só se falava agora nessa chamada semente melhorada, selecionada. Hoje, com o advento da engenharia genética, a nova matriz agora é usar o transgênico, que vem também associada com o uso de adubo químico, de herbicida, uma parafernália de produtos químicos aliados aos transgênicos, que a gente vai ver mais tarde, que tem trazido sérios problemas para a saúde de quem aplica, para a saúde de quem consome esses produtos, que são produtos realmente disruptores endógenos, que têm trazido sérios problemas para a saúde humana. E o maquinário, as máquinas, os tratores, os equipamentos, também veio nessa leva aí da Segunda Guerra Mundial. A indústria bélica, que produzia os tanques de guerra, terminando a guerra, eles vão começar a produzir agora tratores. Então, os primeiros tratores, na verdade, pareciam até com verdadeiras tanques de guerra. Então, é assim que surge a indústria mecânica, a indústria dos tratores, e vem tudo aliado agora nesse pacote tecnológico. Então, peço para me adiantar. Então, o que acontece? Essas empresas multinacionais, essas empresas estrangeiras que produzem esses insumos, eles vão fazer uma mundialização desse pacote tecnológico. Então, isso agora é capital, isso agora é mercadoria, eles querem agora ganhar dinheiro. E como é que eles vão difundir isso para o mundo todo? Então, primeiro eles começam a controlar o material genético do planeta. Então, por exemplo, a gente vai nas Filipinas, eles têm lá o arroz, vai na Colômbia, vão pegar o feijão de lá para fazer seleção dessas sementes. No México, eles vão pegar a variedade de milho, e por aí vai. Eles começam a controlar as sementes locais,
fazer cruzamentos para patentear, para ser o dono agora dessas sementes chamadas selecionadas. Inventaram a propaganda muito bem feita, por sinal, de que existia fome no mundo. E para acabar com a fome no mundo era preciso aumentar a produção, aumentar a produtividade, você vai ganhar mais dinheiro, você vai produzir muito mais, vai ter muito mais oferta de alimentos e vai acabar com a fome. É um grande engodo que, na verdade, a gente sabe que a fome não é um problema só de alimentos. A fome é questão de políticas públicas, é acesso à terra, é acesso ao conhecimento, é você ter acesso à renda para consumir, para ter alimentos sadios. Então, a gente vê que, atualmente, a fome não acabou, não. Pelo contrário, a fome está aumentando cada dia mais, porque a desigualdade que é o problema, né? E eles chamaram esse modelo dele de Revolução Verde, porque na época existia a Revolução Socialista, a Revolução Vermelha, né, da Rússia, do mundo oriental. Então, para não dizer Revolução Vermelha, para sair desse palavreado aí, eles criaram a chamada Revolução Capitalista dele de Revolução Verde, que ia ser uma grande revolução. Mas vocês vão ver que isso tem mais interesse para eles do que propriamente para os agricultores. Vocês vão ver nesse instante com quanto é que está ficando o agricultor que se modernizou, que entrou nessa grande arapuca, que eu chamo de um alçapão muito bem armado, e que muito agricultor embarcou nessa e se prejudicou e vem se prejudicando até hoje. Como é que esse modelo vai entrar no Brasil? Vamos pegar a nossa realidade do Brasil. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a modificação das políticas agrícolas. Então, por exemplo, no ensino, se na agronomia os técnicos aprendiam sobre as nossas tecnologias adaptadas ao clima tropical, adaptadas à nossa realidade, esquece essa tecnologia, vamos ensinar agora, dizendo eles, né, modificar o nosso currículo de agronomia para entrar agora, para ensinar agora somente esses pacotes tecnológicos dos insumos químicos e mecânicos, das monoculturas, foi isso que a gente aprendeu na nossa formação. A pesquisa não foi diferente. Se a gente pesquisava nossos insumos locais, nossa tecnologia, esquece tudo isso aqui agora. Os pesquisadores vão passar por uma formação, eu diria até uma lavagem cerebral, para trazer essas novidades aqui para o Brasil. Toda a nossa pesquisa foi voltada para pesquisar esse pacote tecnológico. E a extensão rural é justamente um modelo copiado do sistema americano, que veio com aquela ideia do extensionista ser formado, eu diria até deformado, pelo ensino, pelas faculdades, e ele agora vai transferir conhecimento para o agricultor. Foi um modelo copiado do americano, foi jogado primeiro aqui na América Latina, no Paraguai, aqui no Brasil chegou primeiro em Minas Gerais, e a gente tem o extensionista, que na verdade ele vai ser praticamente um camelô das indústrias. Então ele vai ser formado, ele vai passar até por um pré-serviço, onde a formação desse extensionista é para transferir conhecimentos. É para empurrar na cabeça do agricultor, que Paulo Freire coloca muito bem, naquela educação bancária, educação autoritária, de cima para baixo, vertical, como se o agricultor não soubesse de nada. A nossa formação foi ignorar a realidade da agricultura brasileira e ensinar aos agricultores essas técnicas modernas. Mas como é que o agricultor vai adotar essas técnicas se elas dependem de capital? Aí vem a questão do crédito rural. Ele também foi modificado. O agricultor ele é obrigado a usar o pacote tecnológico, porque eu vi na região de Irecê, por exemplo, as planilhas já obrigavam o agricultor a usar no mínimo 30% desses insumos. Eu vi, inclusive, agricultores resistentes ao uso de adubo químico, de formicida, de veneno, porque a terra era muito boa, naquela época ainda era muito fértil, mas ele tinha que comprar o adubo químico, tinha que comprar o veneno, o herbicida. Então, por exemplo, o agricultor nem pegava nessa parcela do dinheiro. Ele comprava os insumos porque tinha que apresentar a nota fiscal para o banco liberar. Então, a Casa Comercial já mandava diretamente para o banco o valor da nota fiscal para debitar na conta do agricultor. Então, o agricultor nem via a cor desse dinheiro. E na política agrária não se mudou nada. Então, modificou as políticas agrícolas para a penetração desse modelo no campo, mas o governo brasileiro não fez reforma agrária. Observe que isso aí nós estamos falando praticamente na década de 60 e 70, uma época que estava em vigor, né, a ditadura militar. Então, tudo era fechado. Quem falasse agora em agricultura alternativa, agricultura diferente, era considerado comunista. Então, a gente trabalhava praticamente na clandestinidade, na marginalidade, porque era até perigoso você falar em outro modelo, criticar esse modelo que está aí. Então, voltando aqui, a política agrária, o governo militar não falou em reforma agrária, se falou em colonização,
Então, quem quisesse ter acesso à terra, tinha que pegar as terras devolutas que o governo oferecia, geralmente lá, bem longe, lá em Rondônia, no Acre, bem para longe. Né? Então, essa foi a política. Por isso que alguns pesquisadores chamaram esse modelo de modernização agrícola conservadora, porque não mexeu na posse da terra. Então, vamos falar aqui agora algumas consequências desse modelo, que eu falei para vocês, que prometia muita coisa bonita, prometia aumentar a produtividade, aumentar a produção, acabar com a fome, mas começam a aparecer ao longo do tempo essas chamadas externalidades. Então, a primeira coisa que aconteceu foi o desemprego no campo. Então, muitos moradores do campo, vaqueiros, meeiros, parceiros, trabalhadores rurais, esses não vão encontrar muito mais emprego porque a máquina expulsa a mão de obra. Isso dá origem ao que a gente chama do êxodo rural. Surge um personagem que não era conhecido no Brasil, que é o boia fria, o trabalhador volante, que vai para outras regiões colher cacau, colher laranja, colher algodão, trabalhar em várias culturas, inclusive das grandes culturas, né? Na saída do homem do campo, vai surgir muitos... o êxodo rural vai favorecer aí nas cidades o inchamento das grandes cidades com o surgimento das favelas. Então começa a aparecer na periferia das cidades muita gente que veio expulsa do campo. Os meninos de rua não foram criados na rua, eles vão para a rua por necessidade da desigualdade realmente muito grande. A miséria, a fome, a baixa renda leva os meninos para ir para a rua pedir esmola. Aumenta a violência na cidade também grande, porque tem também esse sufoco aí, a pessoa desesperada vai partir para o roubo, alguns vão até se prostituir, está dando muito emprego para essa turma desassistida aí, que está invisível para muita gente, é o tráfico de drogas, está muito presente hoje nas cidades grandes. A gente não desconhece que houve sim um aumento da produtividade das culturas. Muitas culturas realmente deram um boom, deram um grande acréscimo na produtividade quando começou a usar adubo químico, herbicidas, sementes melhoradas e tal. Mas observe que a terra ainda tinha uma certa vitalidade. O nosso solo não era contaminado ainda. Então, o nosso solo era fértil, ela tinha uma vitalidade, tinha uma saúde. Então, ela deu uma resposta positiva no início, muito boa. Mas o que acontece? O agricultor vai perceber que ao longo do tempo, é o que eu estou vendo hoje na região de Irecê. Quem é da região de Irecê sabe do que eu estou falando. Quando você começa a intensificar o uso desse pacote tecnológico, você começa a trazer prejuízos para a fertilidade do solo. E aí vem prejuízo na fertilidade física, química e biológica. O solo começa a ficar compactado, começa a ficar salinizado, começa a haver desertificação, começa a haver baixa produtividade, porque o solo também vai morrendo, vai matando os micro-organismos com o uso desses insumos. Então, a tendência agora é você aumentar os custos de produção. O agricultor hoje está nessa realidade, não só o pequeno produtor, o agricultor familiar, o agricultor camponês. Até o médio e grande agricultor sente já que esses custos de produção estão ficando cada vez mais altos, porque a terra já não dá a mesma resposta que deu do início. Porque ela está cansada, ela está desvitalizada, ela está intoxicada. Então, você precisa repensar esse uso desses pacotes tecnológicos que está aí. Com o aumento dos custos de produção, houve a descapitalização e o endividamento de muitos agricultores. Porque no início, o crédito rural usou uma política de juros subsidiados. Propositadamente, o governo ofereceu uma oferta muito grande de crédito a juros baixos, que é para todo mundo correr para cima, né? Então, claro, mas você era obrigado a usar o pacote. Depois que estava todo mundo já viciado, todo mundo já debaixo da arapuca, o governo suspendeu os juros baixos e aumentou os juros. Então, muita gente ficou quebrada nisso aí, né? Com isso também, muita gente que pegou mais financiamento foi o médio e grande agricultor. Com isso, favoreceu a concentração da terra, concentração da água na mão de uma minoria, que detém os latifúndios, grandes extensões de terra. Esse pessoal também teve muito problema de grilagem, de tomar a terra dos pulseiros, até expulsar os pulseiros, que a gente chama de grilagem. Começa a acontecer outras consequências também que não eram visíveis aqui no Brasil, que é o uso abusivo dos agrotóxicos, levando à morte e intoxicação de trabalhadores rurais. Tem muita gente morrendo e se intoxicando pelo uso indiscriminado de venenos. Nossos alimentos também vão ser contaminados. Nós estamos hoje consumindo literalmente alimentos envenenados, se não for orgânico. Vou mostrar mais tarde aí fotografias de slides que mostram pesquisas feitas pela Anvisa em supermercados, onde faz a amostra de tudo que a gente está consumindo no supermercado, está tudo envenenado, né? Então, a gente hoje, a população quer consumir alimentos limpos, já sabe dessa realidade. Não foi só os alimentos que ficaram contaminados, contaminou também as fontes superficiais de água, fontes subterrâneas de água. Nossos solos estão contaminados de adubo químico, de veneno, de herbicida. A nossa água hoje,
ela está contaminada também, não é só os alimentos, não. Todas as águas das cidades grandes aí que faz o tratamento da água, faz o tratamento biológico, o tratamento físico, mas a química está lá dentro da água, né? Ninguém tira da água lá o herbicida, o agrotóxico, inclusive os produtos farmacêuticos, né? Porque as pessoas consomem muitas drogas de farmácia e isso tudo vai para onde? Vai para o esgotamento sanitário. E esse esgoto vai para onde? Vai para os rios, vai para as aguadas. Então, essa água, mesmo tratada, ela está cheia de contaminantes. Que o cara se contamina, vai para o médico, mas isso aí é uma virose que está dando aí. Mentira. É a água que já está envenenada também. Começa a acontecer também muito desmatamento. Com isso, ocorre a redução da biodiversidade, os predadores, né? As pragas vão aumentando cada vez mais. Não existia isso, tanta praga, tanta doença como existe hoje. Isso é consequência justamente de uma desarmonia, de um desequilíbrio que o homem está fazendo nos ecossistemas. Também já é muito comum a gente ver situações de desertificação, de salinização, né? A perda do conhecimento tradicional, a cultura local também foi invadida por essa visão urbana e industrial, é o que a gente chama de invasão cultural. Então você vê hoje que o campo, a gente já está perdendo o forró pé de serra, vai entrando agora o funk, vai entrando agora a música eletrônica, né? As tradições religiosas vão desaparecendo, vai entrando só um tipo de religião, né? A discriminação contra as religiões de origem afro, os terreiros sendo perseguidos, a questão da invasão também do campo alimentar. A alimentação hoje está totalmente contaminada. Então, a pessoa na zona rural acha até bonito botar uma Coca-Cola em cima da mesa, né? É comprar pão de farinha branca que não é integral, é biscoito, ou seja, nossos alimentos também estão sendo completamente transformados, invadidos pelo alimento industrial, que tem trazido sérias consequências de desnutrição, de obesidade, de doenças, chamadas doenças modernas. Tudo isso está vindo desse tipo de alimento, desse tipo de produzir esses alimentos, né? Então, isso tudo está sendo questionado atualmente. Eu peço para me adiantar o slide. Bom, então nós temos duas realidades no campo hoje. É o modelo da agroecologia e o modelo do agronegócio. Não é assim uma visão muito maniqueísta, mas só para a gente entender que a agroecologia é uma agricultura baseada no respeito ao meio ambiente, no respeito às tradições culturais, no respeito ao conhecimento popular, a diversificação de culturas, de hábitos, de tradições. Então, é uma produção sustentável. O agronegócio ele já vê mais a questão do viés econômico. Ele está muito mais interessado em ganhar dinheiro. Ele não está interessado, não está se importando com sua saúde, não está se importando com a vida camponesa, não está se respeitando as culturas locais. É realmente tipo um trator passando por cima de tudo, através de monoculturas, de culturas mecanizadas, com o uso abusivo desses insumos químicos, principalmente o veneno, os adubos químicos, herbicidas, né? Sem considerar, muitas vezes, as externalidades negativas que a gente apontou aí há pouco. Então, eu vou mostrar nesse gráfico em seguida aí a diferença das políticas agrícolas de um lado para o outro. Então, do lado da agricultura camponesa, do lado esquerdo, observe que a oferta de crédito, o agricultor familiar ele só recebe 14%. O agronegócio recebe 86% do dinheiro vai para ele. E hoje, com esse governo que está aí, com esse Ministério da Agricultura que está aí, só tem favorecido os grandes produtores. A prioridade é mais para os grandes, todo mundo sabe disso. A gente vê que as terras estão na mão de apenas 24% da agricultura camponesa. E os grandes agricultores detêm 76% das terras. A produção de alimentos, o alimento que chega à nossa mesa, 70% tem origem da agricultura camponesa. O agronegócio produz 30%, mas geralmente é mais cultura para exportação. Então é feijão, é o milho, é o frango, é a carne, tudo bem, é o leite, mas é muito mais para exportação, principalmente milho e soja, que é 80% de commodities que o governo exporta, para fazer ração para a pecuária do chamado primeiro mundo, né? Estados Unidos, Europa, Japão e coisa e tal. A gente vai ver que a mão de obra ocupada no campo, na agricultura camponesa, é muito maior, 74%. O agronegócio emprega somente 26% de mão de obra, porque é uma agricultura tecnificada, a agricultura mais de máquinas. Então, se a gente for olhar a necessidade de emprego, a necessidade de uma produção de alimentos, principalmente alimentos sadios, de que lado a gente vai ficar? Que política a gente vai escolher para a realidade brasileira? Não estou jogando uma contra a outra, mas eu estou mostrando que é necessário se investir muito mais numa agricultura sustentável,
dar mais atenção às políticas para a agricultura camponesa. O governo Lula favoreceu muito políticas nesse sentido, com a criação de o PENAI, o PAA, né, a Nova Terra, a Política Nacional de Extensão Rural Agroecológica. Ou seja, se deu muita atenção quando tinha o MDA. O que aconteceu com o MDA? Acabaram com o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, passou tudo para o Ministério da Agricultura. Então, observe que muita coisa não mudou ainda não, viu? O ensino continua ainda nesse pacote, apesar de algumas universidades, algumas faculdades, os IFES, né, Institutos Federais, está abrindo mais para a agroecologia, mas está muito carente ainda essa temática da agroecologia lá dentro. Infelizmente, a gente também tem visto muito mais uma formação mais no campo ideológico, que é importantíssimo para desconstruir esse modelo que está aí, mas é preciso também trabalhar a questão da agroecologia, o conteúdo tecnológico que a gente vai ver aqui no nosso curso. Então, a gente precisa repensar esse modelo de ensino. A pesquisa ainda está, 80%, 90% ainda está para o grande agricultor, tem pouca coisa ainda na linha da agroecologia, porque ele só abre porque a sociedade está mandando abrir, não porque ela quer. O crédito rural ainda está engessado, está muito ainda voltado para uma planilha engessada que muitos técnicos ainda condicionam o agricultor a fazer o que o banco quer, o que o técnico quer, não o que o agricultor quer. Precisa modificar muita coisa ainda nessas políticas agrícolas que estão aí. Pode passar de mesmo. Então, observe um detalhe. O agricultor que ele entrou nesse grande programa de modernização da Revolução Verde, ele vai começar agora a adquirir, comprar esses insumos que antes ele produzia. Então, ele agora vai comprar semente selecionada, vai comprar adubos químicos solúveis, vai comprar veneno, ração para os animais, medicamentos farmacêuticos para os animais, tudo agora é comprado. Máquinas e equipamentos. Como é que ele vai comprar tudo isso? Tomando dinheiro no banco. Ele vai tomar dinheiro a juros. Observe que antes da porteira, que a gente chama de montante, esses insumos, a dependência desses insumos, são insumos que aumentam os custos cada vez mais. São cotados em dólar. Que mesmo o dólar baixando de preço, ele nunca baixa de preço esses insumos. Então, esses insumos só faz subir o preço e o que o próprio agricultor vende é em real, não é em dólar. Então, observe o que vai acontecer. Na jusante, ou seja, depois da porteira, quem é que está esperando o agricultor lá do outro lado? Os atravessadores, que é que vai ganhar mais dinheiro do que o próprio agricultor, e as agroindústrias, que vai comprar a produção dos agricultores para beneficiar esses produtos e ganhar muito mais dinheiro também nas costas do agricultor. Então, eu vou fazer um diagramazinho aí agora, que vocês vão entender como é que funciona isso. Então, o agricultor antes, ele tinha esse A, que a gente chama de autonomia, muito maior. O agricultor ele tinha mais autonomia, como eu falei. A agricultura camponesa não dependia de trazer tantos produtos de fora da propriedade. Mas esse A ficou imprensado, como vocês estão vendo aí agora. Por quê? Porque ele começa a comprar muitos insumos de fora da propriedade. Então, com isso, ele passa de um A para um S. Esse S significa subordinação. E poderia também ser um D, de dependência. Então, vocês estão vendo que aí em cima tem uma seta que empurra ele para ficar cada vez mais com menos autonomia, e embaixo uma seta empurrando ele para ficar cada vez mais subordinado. Então, o agricultor está em cima disso aí. Esse quadrinho aí eu represento uma propriedade agrícola. Claro que não é nesse formato, mas só para didaticamente a gente compreender. Então, o agricultor está dentro desse quadrado aí, ele está cada vez mais endividado, descapitalizado, dependente, e quando ele consegue sair da porteira, esses dois tracinhos de entrada e de saída, na verdade, a entrada e saída é pela mesma porteira, mas só para a gente entender o que é que está antes da propriedade e depois da propriedade. Na saída, os produtos, quando o agricultor consegue produzir, porque ele enfrenta a seca, ele enfrenta a chuva, ele enfrenta praga e doença, ele enfrenta os calotes, ele enfrenta muita coisa de perigos, de vulnerabilidades dentro da propriedade. Quando ele consegue produzir, ele vai encontrar lá na frente quem? O atravessador, esperando ele para botar o preço. Quem bota o preço é o atravessador, não é nem o agricultor. E as agroindústrias que vai comprar o produto dele, seja o grão, o feijão, o milho, né? Seja as frutas, seja as hortaliças, a carne, o leite, os ovos, o mel, tudo que o produtor produz, as agroindústrias vai comprar essa matéria-prima para beneficiar esses produtos. E hoje o agricultor está tão dependente desse modelo, que eu vou mostrar na estante aí quanto é que ele está ganhando nesse modelo aí. Tem um sistema de integração, onde o agricultor vai trabalhar diretamente com as agroindústrias para produzir o frango, para produzir o leite, para produzir qualquer tipo de produto, e ele fica amarrado com a agroindústria para ter que vender essas agroindústrias. O pessoal que produz frango é bom, né? Porque as agroindústrias antes produziam seu frango,
mas agora ele bota o agricultor integrado, ou entregue mesmo, ou entregado, para usar a sua terra, ou comprar os galpões, né? Ele vai ser agora o escravo da agroindústria, sem saber que ele vai trabalhar agora sem receber férias, pagamento, 13º, nem nada, e ele vai ficar comendo na mão da agroindústria, que ele vai ter que vender de acordo com o contrato. Essas agroindústrias, inclusive, é quem garante o financiamento para esse agricultor, é o avalista, mas o agricultor fica amarrado e tem que vender para as agroindústrias. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.